Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com cantor, compositor e vocalista da banda Biquíni, Bruno Gouveia. Obrigado, Bruno. Tudo bem, Augusto? Bom dia. Bruno Gouveia aí integra o Biquíni, né? Banda que até o ano passado se chamava Biquíni Cavadão, e conta ainda com Miguel Flores nos teclados, Álvaro Birita na bateria e Carlos Coelho na guitarra. O grupo está caminhando aí para 40 anos de estrada, hein, Bruno? É tempo aberto. Aliás, a banda quase não mudou, ou não mudou. Dessa geração do rock aí dos anos 80, manteve aí a mesma formação, né, Bruno? Qual é a receita aí, Bruno, para isso? Bom, nós éramos um quinteto até o ano de 2000, quando então saiu o baixista Shake, mas nós continuamos juntos e em 2025 a gente celebra 40 anos do nosso marco. Nós estabelecemos que a data 16 de março de 85, que foi a primeira vez que pagaram para nos assistir, se tornaria então o marco zero da banda, que a gente vai celebrar em março de 2025. A longevidade da banda, eu acho que eu gosto sempre de usar é, esse ponto, que é o seguinte: normalmente as bandas são feitas por músicos que se juntam por uma afinidade musical, né? Tipo, seja porque todos gostam de Beatles, ou porque todos gostam de The Cure, ou de hardcore, ou de reggae. Mas, e aí, uma vez juntos, aí é que eles vão tentar ser amigos, entendeu? E o Bikini é um grupo que se reuniu por amizade e tentou ser músico. Então foi assim que a gente surgiu. Assim, inclusive havia uma divergência muito grande musicalmente falando, né, entre nós. Assim, um só ouvia música clássica, o outro passou assim, a infância inteira só ouvindo samba. Tinha um que gostava de discoteca. Então assim, essa misturada toda, inclusive, foi responsável pelo que viria a ser também a sonoridade do Biquíni. Bacana, o Biquíni lança aí muitos trabalhos, tem muitos projetos, né? O último álbum, né, de inéditas foi em 2021, chamado Através dos Tempos, um bom disco, né? Esse foi no período da pandemia, então o disco tem um pouco esse período de incerteza, desesperança, né? Esse ano lançou um disco, né, reunindo aí material de músicas românticas aí do Dia dos Namorados, foi outro álbum lançado. Mas voltando a esse trabalho aí de inéditos, esse último de 2021, Bruno, eu queria que você comentasse esse disco, né, que ele tem justamente esse viés, esse período difícil que a gente passou aí da pandemia, tem umas letras mais densas, mais voltadas aí a essas preocupações. Através dos tempos é isso. Nós buscamos passar uma mensagem positiva nesse disco, meio a tudo que nós estávamos vivendo. Durante todo o período da pandemia, nós não nos vimos, não nos encontramos, conversávamos de vez em quando, às vezes ligávamos para o escritório, às vezes surgiam uns pedidos assim do tipo: vocês topam tocar em drive-in, sabe, umas coisas assim loucas. E mas era um momento em que eu estava também vivendo a chegada do meu filho Leonardo. Então eu também falava para ele assim: cara, eu não vou sair de casa, tipo, eu não vou arriscar sair e de repente contaminar a minha mulher grávida, né? E assim a gente foi tentando se segurar durante todo esse período. Eu acho que assim, a música que abre o disco, que é Nada é para Sempre, na verdade foi o estupim desse disco. O Marcelo Raena, cantor de uns e outros, é muito amigo meu, nós já fizemos algumas músicas juntos, e ele me mandou um texto, e ele falava nesse texto, eu acabei só fazendo algumas adaptações, mas assim, ele vinha quase como se fosse uma oração, do tipo, né? Que a gente possa superar isso, que a gente possa vencer, né? E aquilo me caiu com uma força muito grande, e eu pensei, poxa, a gente precisa dar uma mensagem para o público. A gente precisa também dar essa mensagem de esperança para o público. E foi a hora que eu falei com a banda, assim, poxa, vai estar todo mundo doido para assistir shows depois que tudo isso acabar. Mas, pô, é um momento propício, então, para a gente mostrar coisas novas também. Então, foi com essa canção que a gente meio que foi travando ah,
a composição desse disco, né, que ele é um disco, na verdade, que em sua essência ele tenta buscar essa coisa mais otimista, sabe? É lógico que nós não abordamos, não é um disco pandêmico, entendeu? Ele é um disco que foi feito na pandemia com um olhar de quem estava ali mais voltado. Mas existem canções que não falam sobre isso. Tem uma canção sobre separação, sobre uma crise, né, que é o caso de Me Sorrir com o Seu Rosto Inteiro. Há uma canção também que nós fizemos sobre bipolaridade, porque o pai do Coelho, que ainda era vivo nessa época, ele tinha transtorno bipolar. Então a gente queria abordar esse tema, né, sobre como as pessoas que vivem isso, a gente entrou na alma de quem é bipolar, né, a gente fez um laboratório mesmo para tentar expressar o que é ser bipolar, embora nenhum de nós sejamos. Tem a Vida, que eu acho uma das canções mais lindas que o Biquíni já fez, que é uma que na verdade surgiu de um presente de aniversário do Coelho para o filho dele, que ia fazer 7 anos, e que todos nós abraçamos a ideia toda, né? E tem grandes composições ali, tem Através dos Tempos mesmo, que é uma história engraçada, que basicamente é a história, é a minha história com a minha mulher, porque no dia que eu me declarei para ela, eu levei muito tempo para falar tudo isso, e ela, em questão de uma frase apenas, sintetizou tudo aquilo, né? Quer dizer, eu estava ao telefone com ela, tentei explicar o meu momento de vida, etc. Ela ficou ouvindo e falou assim: agora é minha vez de falar? Tá bom, eu também estou apaixonado por você. Eu falei, pô, essa síntese era o que eu precisava, não precisava ser tão prolixo assim. Então a gente vai contando essas histórias, às vezes bem-humoradas, às vezes com uma esperança muito grande. E é um disco que com certeza é um disco muito importante. Ele retomou uma parceria que há 20 anos a gente não fazia, com o Paul Halfs. Paul Halfs fez um disco emblemático para o Biquíni, que é o Escuta Aqui. Talvez assim, talvez esteja no meu top 3 assim, de discos, né, que você fala, olha, não só pelo material, mas pela produção e principalmente pelo momento que a gente está vivendo, entendeu? Então, isso tudo foi importante. Ô Bruno, já que você falou né, que vocês fizeram coisas novas com o público, como é que foi mostrar isso na volta da pandemia? Você sentiu alguma diferença, Bruno, do público, na reação? Como é que foi? O que você avalia aí sobre esse retorno, né, aos palcos? Tá apresentando um disco novo, né, que já é uma outra também pegada, né, uma coisa diferente também. Olha, apresentar um disco novo é sempre difícil numa turnê. O Carlos Beni, que inclusive é uma pessoa tão importante, foi baterista do Kid Abelha, produziu vários discos do Biquíni e infelizmente veio a falecer há um tempo atrás. Ele falava às vezes uma coisa que é engraçada para mim, que foi assim: show não é lugar de você mostrar música nova. e, e assim, já foi mais, entendeu? Assim, na década de 80 e 90, os fãs iam pro show com uma expectativa do tipo, caraca, ele mostrou uma música nova, você... E não tinha muito como filmar, entendeu? Às vezes alguém levava um Walkman, gravava e tentava até soltar antes, né? Mas em geral era difícil você mostrar uma música nova e as pessoas ficavam naquela coisa de dizer, eu ouvi a música nova do Biquíni que vai sair no próximo disco. Hoje em dia isso se perdeu um pouco, né? Assim, primeiro porque as músicas saem num processo mais rápido hoje. Às vezes você gravou uma música e você já está lançando ela como single, como qualquer outra coisa. Segundo que existe também uma coisa mais imediatista mesmo, né? Então tem esse problema, assim, do tipo, às vezes as pessoas estão ouvindo música com o dedo no skip, né? Assim, passou 15 segundos, não gostou, próximo, passou 15 segundos, não gostou, próximo. Vocês também retomaram, né, aquele projeto Vou Te Levar Comigo, né, que aí depois da pandemia, que é a gravação, com a participação de outros artistas, né, e músicas de vocês conhecidas. A mais recente foi Tédio, que é um clássico, né, do Biquíni, e que foi gravada, na verdade, foi nem por um artista, foi pelo Alex Escobar, que é um apresentador que deve ser fã de você, deve ser fã da música, né? Conta um pouco aí desse lançamento que saiu dias atrás, ou horas atrás, né? Pois é, Augusto. Bom, o projeto Vou Te Levar Comigo, acho que é importante contar um pouquinho da história dele, né? Era 2018, mais ou menos, nós fomos nos apresentar em São Paulo, no Teatro Bradesco, quando a dupla Matheus e Cauã, estouradaço no país e tudo mais, entra em contato com a gente, dizendo que, pô, não só queria ir no show, como nos conhecer. E a gente levou um susto, assim, pô, mas
cara, os caras são sertanejos, né? Assim, pô, eles gostam do nosso trabalho, é isso mesmo. E os caras, nós somos fãs, somos que tal. E isso caiu uma ficha muito importante pra gente, que é do tipo, a nossa música não tem bula, sabe? A gente nunca vai saber quem vai agradar, né? De repente você faz uma música, às vezes, com um discurso e você vê que, de repente, pessoas que você menos imagina estão ali gostando daquilo que você está falando e tudo mais. Então, isso foi interessante para a gente. E quando nós conhecemos eles, né, que eles falaram muito sobre como eles eram fãs, etc., a gente falou, pô, por que se a gente gravasse alguma coisa juntos? E, e deu super certo. E eles escolheram quanto tempo demora um mês. Eu pensei que eles fossem escolher até uma música mais, assim, das mais icônicas do Biquíni e tal, né? Mas eles escolheram uma música com quanto tempo demora um mês. Talvez pela idade deles mesmos, uma música mais presente na vida. E eles estavam curtindo muito fazer tudo isso. E a gente pensou, poxa, que ideia legal, vamos fazer com outras pessoas. Aí chamamos o Pericles, né? O Pericles, pô, a gente adora, tem um vozeiraço, sabe? Tem um astral legal e, pô, é uma pessoa muito importante dentro, hoje em dia, do samba no Brasil. E ele também, pô, cara, eu adoro vocês, etc. E aí foi surgindo essa ideia de um disco de duetos inusitados, né? Que é o projeto Vou Te Levar Comigo. Então chamamos o Pericles, chamamos o Matheus Cauã, o Fagner, né, que cantou com a gente Vou Te Levar Comigo, que vai ser a faixa título do disco. Mas já gravamos com o Tato do Fala Mansa, já estamos vendo de conversar com o Sidney Magal. Assim, a única coisa que todos eles têm em comum é que ninguém é do rock, entendeu? Pode ser que eventualmente a gente chame alguém só para não ficar assim, sendo preconceituoso com o próprio estilo, entendeu? Mas, e o caso do Alex Escobar, na verdade, essa história começa em 2017, quando nós fomos fazer o programa Estúdio I da Globo News, e a Maria Beltrão avisou para o Escobar, falou assim, olha, quem vai estar lá é o Biquíni, né? Você que gosta tanto do Biquíni, eles vão estar se apresentando ao vivo lá no programa. Ele falou assim, então me deixa aí, eu queria ir lá, me coloca lá para falar sobre esportes. Aí ela falou, não, então pode vir. Aí ele foi, chegou, a gente conversou um pouco antes, ele disse, pô, como eu gosto de vocês fazem parte da história da minha vida, isso aqui, tal, pô, que legal. Chegou na hora da apresentação mesmo, ali, transmitido ao vivo, direto, né? Eu cheguei e falei assim, bom, vamos cantar TED, vamos. Aí eu peguei o microfone, pode cantar, Escobar. Assim, e ele, cara, não se fez rogado, cantou super bem, com desenvoltura, super contente, alegre pra caramba. Entendeu? E, então, aquilo marcou pra gente. Quando nós estávamos conversando de fazer, então, essa coisa da lista de pessoas, quem a gente vai fazer? Alguém falou assim, pô, e o Alex? Né? E o resultado ficou super legal, porque a gente também buscou fazer um arranjo que fosse mais solto, mais divertido, entendeu? Mais como se fosse uma conversa, né? Então, funcionou muito bem. Ele entrou nesse clima também. Ele é uma pessoa muito, muito afável e muito e é muito afinado. Não precisamos fazer muitos efeitos especiais na voz dele, não. Então sai esse projeto sai ano que vem, LP? Não sai em álbum, né, ano que vem? Na verdade, voltamos à era dos Beatles, né? Lançamos singles e de repente esses singles completam um álbum, né? Assim, não existe nada moderno que nós estamos fazendo hoje em dia. Os Beatles já faziam isso lá na década de 60. Mas a ideia é essa, né? Há uma ideia muito legal também que a gente está fazendo, que a gente deve lançar um EP só de demos de voz e violão, assim, do mais cru que a gente já fez. Eu fui buscando fitas antigas e tudo mais, então deve ter um EP só com aquelas demos mais iniciais, às vezes com letras diferentes, coisas que viriam a ser cortadas, versos que entraram, que saíram, tudo mais. Então nós colocamos isso dentro de um projeto com 6 faixas, deve estar saindo também para o ano que vem. Nós também fizemos ao mesmo tempo que a gente fez isso, a gente está com um projeto de um EP ou álbum, sei lá, que a gente ainda vai ver qual o tamanho, chamado Lado B de Biquíni, né? Em que a gente regravou canções como Domingo, como Arcos, quer dizer, são canções realmente que estariam sendo nossos lados B, assim, por assim dizer, né? Isso tudo como parte de uma celebração, né? Provavelmente a gente deve também pensar num álbum de inéditas para celebrar 40 anos com vitalidade de quem está compondo e não simplesmente olhando para o passado.